Ela tinha um câncer muito raro, que era 100% fatal e que geralmente conferia ao seu portador uma expectativa de vida de aproximadamente 10 meses. As pessoas podem imaginar como isso seria. A família da minha mãe, todos morreram relativamente jovens de câncer e diferentes tipos de coisas. Quando eu estava sentada no escritório com meu marido, ficamos chocados. Mas também pensei na minha família e em como todos tinham falecido cedo. E havia câncer. E eu pensei, ok, talvez, este seja o meu destino, geneticamente. E então eu fui para casa contar ao meu filho. Eu não esperava a resposta que recebi e vi uma tristeza terrível nos olhos dele. E de alguma forma, essa tristeza refletiu para mim o amor dele por mim, e percebi que eu não tinha o mesmo sentimento de merecimento por mim mesma. E eu pensei, qualquer tempo que eu tenha restante, quero me dedicar a amar minha família e meus amigos e aceitar qualquer ajuda que vier ao meu encontro. Bem, Tammy sempre foi uma pessoa estoica. Ela não é do tipo que faz tempestade em copo d'água. Ela lidou com a notícia de sua doença e depois a cirurgia e o pós-operatório, com sua habitual graça. Eles tinham removido todos os linfonodos. Havia um lugar onde não cicatrizou adequadamente e meu corpo se encheu de líquido. Eu tinha perdido 30 libras. Eles me internaram no hospital e Queen Yu veio me visitar. Então, quando descobri que Tammy estava doente, enviei um e-mail para ela e mencionei que queria visitá-la se ela estivesse na cidade. E ela mencionou que estava no Hospital Geral de Toronto. Eu preparei um pacote de presente para ela. Ela veio com um rosário abençoado que o Papa tinha abençoado e uma pequena imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, e era uma representação asiática da Virgem Maria. Quando Tammy viu o rosário, ela disse, bem, isso é um rosário. E eu fiquei surpresa e disse, né, você sabe. O que é? E ela disse, sim, mas eu não sei como usá-lo. Quando você aprende a rezar o rosário, o que eu nunca tinha feito, ela dizia a primeira parte e eu dizia a última parte de cada oração. E ela me contava a história de cada mistério e depois perguntava qual intenção eu queria, se eu queria rezar por alguém. E assim rezávamos. E eu contava a ela a história da minha vida e chorava. Mas isso realmente me acalmava e eu voltava para o meu quarto. E meu marido geralmente estava lá, dormindo na minha cama, esperando eu voltar. Eu o acordava e voltava para a cama, e então jogávamos cartas pelo resto do dia, e isso acontecia todos os dias por 5 semanas. Então, ela vinha todos os dias. Tammy passava tempo com ela, rezando, e então você pode perguntar, bem, o que ela estava fazendo quando estava rezando? E eu diria que ela estava fazendo o que Jó faz no livro de Jó, que era tentar se reconciliar com os tormentos que estavam sendo infligidos a ela sem nenhuma culpa aparente de sua parte. E uma das conclusões a que Jó chega como consequência de suas provações é que, quando o inferno do sofrimento injusto, se abre ao seu redor, você pode torná-lo muito pior, sendo amargo, ressentido e ingrato, e sacudindo suas mãos para o destino e Deus, talvez para si mesmo também. E então Tammy não fez isso. Ela certamente enfrentou seu destino iminente com graça e tentou fazer isso conscientemente. E a oração foi uma ajuda nesse esforço. Acho que quando você está cronicamente doente, a menor coisa pode ser realmente excruciante. E então, as orações me ajudaram a passar por exames excruciantes. Eu realmente nem notava a dor que estava sentindo, desde que orasse, sem falhar. Você sabe, orava constantemente. Eu nunca me permiti preocupar. Eu simplesmente me entreguei a Deus e à oração para me levar onde eu precisava ir, onde Ele precisava que eu fosse, qualquer coisa que Ele precisasse que eu passasse. Decidi que não dependia mais de mim e acho que vivi minha vida dessa maneira,
por um tempo muito, muito longo, e esse julgamento, esse desafio me foi dado para chegar a essa realização, e eu consegui. Graças ao Senhor, certo? Ela não estava rezando para viver. Ela não estava rezando para que Deus lhe concedesse alguma dispensa especial. Ela estava rezando para que se comportasse da maneira mais adequada possível, dada a situação em questão. E é isso que significa, de certa forma, se colocar nas mãos de Deus. Você não sabe qual é o resultado certo e talvez seja que você viva e talvez não seja. O que você pode rezar é para lidar com o que é lançado a você, da melhor maneira possível, seja o que for. E isso pode ser um objetivo muito exigente, e é uma coisa terrível ser chamado a fazer, mas todos os outros caminhos apenas tornam o inferno mais profundo. Eu diria que Queenie foi útil de 3 maneiras. Uma foi como um canal para uma fé tradicional, né? O catolicismo como uma amiga que estava lá, além do dever, e também como alguém que poderia ensinar Tammy a prática de oração do rosário e também praticar isso com ela como mestre para aprendiz, de certa forma. E como isso mudou Tammy, ela ficou melhor em confrontar seu destino com graça. Ela também aprendeu a se valorizar mais. Não no sentido narcisista que eleva alguém acima de qualquer outra pessoa, mas no sentido de que você deve estender a si mesmo o mesmo amor que estenderia a alguém por quem você se importa. E ela ficou muito melhor nisso. E isso continuou. Ambos continuaram. E isso é definitivamente uma consequência da prática de oração, porque ela faz isso por cerca de 1 hora por dia de manhã. E isso a prepara como a oração deve fazer para que ela possa enfrentar as demandas do dia com o melhor estado mental possível. E o melhor estado mental possível é um de, tipo, uma gratidão aberta e infantil, que é um estado muito difícil de alcançar, mas que vale muito a pena o esforço. Então, quando eu estava no hospital, eles estavam procurando por esse vazamento e não conseguiam encontrá-lo. Mas eles encontraram alguém nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que é um radiologista intervencionista. E antes de eu partir, Queenie disse: "Bem, você gostaria de ser abençoado antes de ir?" E eu disse sim. Então, o padre Eric veio ao meu apartamento e me abençoou. E ele me pediu para rezar sobre gratidão e me deu a novena para os doentes, que são 9 dias de oração. O padre Eric deu a ela um escapulário, explicou a novena. Para os doentes a São José Maria. Ele explicou a Tammy como rezá-la. E eu levei isso comigo. No primeiro dia, conheci o cirurgião e ele fez um procedimento em mim. E no dia seguinte, eu acordei e ele disse que não conseguiu encontrar o vazamento. Então, esse foi o 2º dia de oração. E eles estavam me preparando para a cirurgia novamente. E desta vez, eles iam me abrir e olhar. E a questão é que o sistema linfático é uma teia de aranha. Como você vai encontrar alguma coisa lá dentro? Quero dizer, realmente. É simplesmente além da minha compreensão pensar como alguém poderia sequer imaginar que poderia encontrá-lo. Mas ele disse que poderia fazer isso. E eles disseram: "Sabe, a única maneira de saber se você estava curado ou não é se você comesse algo com gordura. E isso apareceria na bolsa, porque o sistema linfático realmente cuida da gordura." Era o 4º dia. E eu pensei, sabe, eu deveria simplesmente comer um pouco de gordura, porque, quem sabe, porque de qualquer forma vou fazer a cirurgia amanhã. Então acho que comi um ovo inteiro. E olhei para a bolsa e pensei, bem, não vejo nada ali, mas, sabe, eu não sei. Então, na manhã seguinte, eu estava tomando café da manhã e o interno apareceu, junto com a enfermeira-chefe, e eles estavam com uma expressão muito séria e disseram: "Acho melhor você fazer um teste alimentar." E eu disse: eu fiz isso na noite passada." Eles disseram: "Ok, bem, vamos ver a bolsa." Então, eu levantei a bolsa e a bolsa estava clara. Bem, se não há turvação na bolsa, então o buraco se curou, sozinho.
E esse era o 5º dia de rezar a novena. Mas não era apenas o 5º dia de rezar a novena. No início daquele ano, eu comecei a perceber que não iria melhorar tão cedo. Meu marido estava realmente chateado e eu disse: "Você sabe que eu estarei melhor no nosso aniversário?" E esse dia era 19 de agosto. Era nosso aniversário. Sabe, é muito difícil desvincular essas coisas porque tivemos excelentes cirurgiões. A intervenção do radiologista pode muito bem ter irritado o tecido que estava danificado o suficiente para facilitar a cura. E essa é a explicação mais simples. Mas o fato de que isso aconteceu no nosso 30º aniversário de casamento e que foi o que Tammy disse que aconteceria meses antes, quando ela não tinha como saber disso ou qualquer razão para supor, bem, sabe, eu não sei o que pensar sobre isso. Estou bastante feliz com isso. Ela também é, até onde sabemos, a única pessoa que já sobreviveu a esse câncer. Então, isso também é assim que é. As coisas mudaram muito para mim desde que comecei a rezar o rosário. Quanto mais você segue o que Deus quer que você siga, mais aventureiro e desafiador tudo se torna. Tenho aceitado fazer coisas que nunca teria aceitado antes. Então isso mudou muito, muito a minha vida. Agora, quando saímos em turnê, ele me pediu para abrir os shows para ele, o que é inacreditável para mim subir em um palco onde há 5.000, 6.000, 10.000, 13.000 pessoas na plateia. Peço coragem e força antes de subir ao palco. Eu me preparo para o que vou dizer ao longo do dia. Eu medito sobre o que vou dizer, mas não levo nenhum papel comigo. Em 2017, quando fui em turnê com meu marido, participei de suas palestras em 250 ocasiões. Eu nunca tinha realmente escutado meu marido. Eu me sentei na plateia, então estava ouvindo como todos os outros estavam ouvindo e aprendendo com o que ele estava dizendo. Eu estava rezando o rosário. Então, rezar o rosário junto com todo o aprendizado intelectual que estava acontecendo foi enriquecendo o que eu tinha aprendido com o rosário. E assim, aquele momento de mudança em que senti o Espírito Santo me preencher foi uma acumulação de todos aqueles anos rezando o rosário, aprendendo cada vez mais sobre as histórias bíblicas, sobre ter uma família e se tornar responsável. Tudo o que aprendi estava me aproximando. Provavelmente, o que ela descobriu mais particularmente, como consequência de se mover na direção católica, é que ela descobriu a identidade entre Cristo e a verdade. Agora, as pessoas não entendem o que isso significa, mas há muitas coisas que são verdadeiras que as pessoas não entendem. A oração é uma prática. A fé é uma prática. O rosário é uma prática. Por que elas são uma prática? É porque você vai passar por momentos difíceis na sua vida e nada sobreviverá, exceto as coisas que você pratica. Quando a vida termina e tudo é obliterado, a única coisa que você encontrará nas cinzas são as coisas que você praticou. Então, decida o que isso vai ser. Ok, vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.